Turminha, tudo bem? Então, eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa atividade de amanhã, que é a 10ª atividade do dia 11/6 de matemática. Então, vocês podem ir lá rapidinho pegar essa atividade que a Pro vai explicar uma coisinha. Vocês vão assistir um vídeo sobre o que é antecessor e o que é sucessor, mas a professora vai reforçar um pouquinho, tá bom? Olha só, você tá vendo esse número no meio aqui? Então, e tem um quadradinho antes e tem um quadradinho depois, né? Antes é o que vem antes do número e depois é o que vem depois do número, tá bom? O que é antecessor? O nome já está dizendo antecessor. Esse ante é de antes, então ele quer que você coloque, descubra qual que é o número que vem antes desse. E sucessor, se antecessor é antes, sucessor é depois. Então, ele quer saber que número que vem depois desse. Que número é esse? Olha lá, ele tem duas casinhas, são dois números para formar são duas casinhas e forma esse número. Na unidade, que é essa casinha aqui, ó, por último, nós chamamos de unidade. É o 9. E na dezena é o 1 que representa. Então, se tem um 9, então geralmente o nome desse número tem que ter 9. E 1 e 9 é 19. Tá ouvindo? 9. Por quê? Porque tem esse número na casinha da unidade, né? Então, agora, a Pro vai explicar como é que eu vou descobrir qual é o número que vem antes e qual é o número que vem depois, o antecessor e o sucessor. Sem contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no 19. Sem contar. Vocês podem contar, mas a Pro vai explicar, porque quando vocês quiserem fazer dessa forma, vocês podem fazer, que é mais rápida, tá? Aqui embaixo, ó, a Pro vai colocar os números que são usados para escrever todos os números. Se você quiser escrever 1 trilhão, você usa esses números. Se você quiser escrever 1 quadrilhão, 200 mil, esses números aqui vocês vão usar. Então, é bom que vocês, quando forem escrever números, vocês escrevam esses números primeiro, porque são os números que você vai usar, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os números que são usados em todos os outros números. Então, a gente vai olhar lá, ó aqui. 19 tem final 9. E a Pro explicou o quê? Que você, olhando aqui na linha, você vai descobrir o número que vem antes. Bem, a linha do 19 sempre vai começar com o número 1 na frente, até chegar no 9. Então, eu já sei que o primeiro número aqui é 1. Agora, qual é o número que vem antes do 9? Eu vou olhar aqui, ó. Qual é o número aqui que vem antes do 9? Aí eu vou olhar. Ah, aqui é o 8. Então, eu sei que eu vou ter que repetir o 1, porque é a linha que a gente repete o 1. E eu sei que antes do 9 vem o 8, então eu vou colocar o 1 e o 8. Ah, eu não sei ler esse número, porque eu não estudo muito matemática. Se tem o 8, tem que ser final com o nome 8. Se ele tá na casinha do 19 e começa falando 19, então esse número aqui que tem 8 vai ser 18. Entenderam? Por quê? 19 começa com D. Então, 18 vai também começar com D. 18 é o nome desse. Mas só que acontece uma coisa. Toda vez que você tem um número que tem final 9, preste atenção, você vai ter que parar, pensar. Porque os números que eu falei que a gente vai sempre dar uma olhadinha e são os números mais importantes, porque a partir deles nós fazemos todos os números como 1 trilhão, 200 mil, 599 mil. São esses daqui que eu acabei de mostrar para vocês. E ele termina no 9. Então, como é que eu vou descobrir
o número que vem depois, se o último número é o 9. Então, quando acontece isso, vocês estão vendo o número 1, ele vai mudar, as duas casinhas vão mudar. Eu vou olhar lá, depois do número 1 vem que número? Não é o 2? Então, o 1 vai mudar para 2. Por quê? Porque toda vez que a gente chega no número com final 9, muda as duas casinhas, tanto a casinha da unidade, que é o 9, e tanto quanto a casinha da dezena, que é o 1. Então, vai mudar as duas casinhas. Então, depois do 1 não vem o 2, então o número que vem aqui tem que ter 2. Eu vou tirar o 1 e colocar o 2. E o 9? Olha, acabaram os números. Vem até o 9. Então, eu vou voltar e vou ver qual é o primeiro número, porque já acabou lá, não é o 0? Então, o número que vem aqui vai ter que ser 0. Então, vai ser o 2 e o 0. Esse número representa o 20, tá? Nós chamamos de 20. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Olha aqui, esse aqui é o número 12. Ó, 12, você vai lembrar 2. Então, ó, 12, não parece que tem 2? É parecido com 2. Então, sempre que tem esses números que é muito parecido com os números mais importantes do mundo, que são esses que eu coloquei aqui, ó. Então, vocês já vão entender que 12 tem que ter 2, certo? Então, vamos lá, o 12. Qual é o antecessor, o que vem antes? Eu estou na linha que começa com 1, né? E ainda não cheguei no 9. Então, eu vou repetir o 1 e vou olhar aqui nessa linha, antes do 2. Antes, porque é o antes, vem desse lado, ó. Que número que é? É o 1. Então, aqui eu vou repetir 1 e 1, que representa o 11. Agora, a gente vai fazer o sucessor. O sucessor é o número que vem depois. Então, eu vou olhar lá, eu vou repetir o número 1 e vou olhar no número 2 aqui. Qual é o número que vem depois do 2? Aqui, olhando aqui, ó. Depois do 2 não é o 3? Então, aqui, ó, vai ficar o 1 e o 3. Por que vai ficar esse 1? Porque essa linha do 12 se repete até chegar no 19. O 11 é o 1 e o 1. O 12 é o 1 e o 2. O 13 é o 1 e o 3. O 14 é o 1 e o 4. O 15 é o 1 e o 5. Então, esse número 1 se repete até chegar no 19. Entenderam? Então, aqui vai ficar 11, 12 e 13. Tá bom? 22. Essa linha aqui é a linha do 20. Aí tem o 21, 22. E sempre se repete o primeiro número, o número 2. Esse aqui, ó. Sempre esse se repete. Então, eu sei que o antecessor vai repetir o número 2. Eu vou descobrir aqui, ó, na linha numérica, qual é o número que vem antes do 2, porque agora eu quero o antecessor que vem antes. Aí eu vou olhar aqui, ó, antes é o 1. Então, antes do 22 vem o 21, tá bom? E depois do 22, eu vou repetir o número 2 e vou procurar aqui, depois do 2 vem que número? Não é o 3? Então, aqui depois do 22 vem o 23, porque é o número que vem depois, 23. 4. 4 é fácil, né? Qual é o número que vem antes? Eu vou olhar lá na linha numérica. Aqui é o 4. Qual que vem antes do 4? Não é o 3? Então, eu vou colocar o 3 aqui. Qual é que vem depois do 4? Eu vou olhar, vou colocar o número que vem depois, é o 5. A mesma coisa vocês vão fazer com esses daqui, que são muito fáceis. Aqui, ó, agora, esse número que tem duas casinhas são os mais difíceis, ó, de ler. Sempre que tem o 2 na frente e depois vem o número, nós chamamos ele de 20. 23. Qual é o número que vem antes? Eu sei que essa linha do 20 sempre se repete o número 2, então eu vou colocar o número 2 aqui e vou descobrir na linha numérica qual é o número que vem antes do 3. Aí eu olho aqui, é o 2? Então, eu vou colocar o 2 aqui, 22. Então, vai ficar 22, 23. Qual é o número que vem depois do 3? Não é o 4? Então, vai ser 24. Eu vou repetir o 2 e colocar o 4, porque essa linha é a linha do 20, se repete o número 2, tá bom? 13. A mesma coisa.
13. Eu vou olhar lá, vou repetir o número 1, que esse número se repete, porque nós estamos na linha do 11, 10, 11, 12, 13. Sempre repetindo o número 1. Então, eu vou colocar o número 1 aqui. Eu vou lá olhar aqui agora, essa segunda casinha aqui. Não é o 3? Eu vou olhar aqui qual é que vem antes do 3. Não é o 2, que ele tá aqui? Então, eu vou colocar o 1 e o 2, que é o 12. Lembra que eu falei que sempre tem um nome parecido com o número que você colocou? 12. Lembra 2, tá? 13. Depois vem o... Depois do 3 aqui, ó, não vem o 4? Então, é o 1 e o 4, 14. Esses números aqui são bem fáceis. Tomem cuidado que aqui, ó, é o número 9. Você lembra que vai haver uma mudança na casinha? Tomem cuidado aqui, mas vocês sabem porque é um número conhecido. E aí, o resto vocês vão fazer sozinhos para ver se vocês entenderam. Se não entenderam, entre em contato com a professora que ela ajuda vocês. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.